Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Tá embaçado parar pra gravar esses vídeos aqui, hein? Porque sei lá o que tá acontecendo. Mas bom, vamos lá. Vamos aos lembretes antes de começarmos o vídeo de hoje. Temos que lembrar que eu não sou formado em teologia, formação acadêmica, mas minha formação acadêmica é em matemática. Eu não tenho nenhuma crença religiosa, nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, nenhuma doutrina, apesar de acreditar 100% na existência de Deus. Mas tem um porém. O que leva a gente a fazer essa leitura, a interpretação, é a curiosidade, porque sou curioso, hein? Então, vamos começar com a nossa reflexão em relação ao episódio passado. Se você não assistiu o episódio passado, vai no YouTube que tá lá. Livro de Levítico, capítulo 6 ao 10. Hoje nós vamos ler do 11 ao 15. Agora deixa eu só dar uma puxadinha no nariz aqui porque tá me incomodando. Voltamos! Então vamos lá. Depois de falar dos pecados e como se corrigir, como se redimir, como reconhecer, como procurar o perdão e a correção do erro, o capítulo anterior ele fala muito de sacrifícios por si mesmo e pelo povo, que seria pelos outros, e as ofertas para Deus. Mas vamos nos atentar dessa parte de sacrifício por si e pelo povo. É bastante falado na questão de usar os animais. O que a gente pode fazer uma comparação, uma analogia? Porque é necessário interpretar. Temos sempre que lembrar disso. Podemos perceber que entregar os animais como sacrifício é dar uma parte daquilo que o indivíduo possui. Ok? Traduzindo para o tempo de hoje, século 21, na nossa interpretação, nós podemos ver que o sacrifício é dar o que você tem. Mas o que? É dinheiro? Não. O sacrifício maior é o nosso tempo. Como que nós usamos o nosso tempo? Para nós mesmos e para os outros. Porque há diversas maneiras de dar fazer um sacrifício por si e para os outros. Ou seja, nós podemos apoiar o amiguinho do lado, investir em nós mesmos, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso intelecto. Só de você estar assistindo isso daqui já é um sacrifício se você for parar para pensar, porque tem tantas outras coisas que você poderia estar fazendo, mas está aqui. Dar dinheiro também, ajudar, contribuições, tanto para si e tanto pelo outro. Lembra? Vamos dar um exemplo. Quando você trabalha e você paga, vou usar um exemplo mais simples, tá? Paga por uma academia. Isso é um sacrifício, porque depois você vai ter que se esforçar o seu tempo, fazer os exercícios. Só que todo sacrifício é recompensado. E aí nós podemos ver a questão de oferta a Deus, né? Dar algo a Deus. Ou seja, se quando nós fizemos um sacrifício para o outro, nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós não vimos essa parte ainda na questão do evangelho, mas nós vamos chegar ainda. Mas pensa só, se Deus fez todas as coisas, logo fazer algo a Deus é fazer algo para a criação dele. Ou seja, se Deus criou o homem, a mulher, todos os animais, e por aí vai, como nós vimos no primeiro livro da Bíblia,
livro de Gênesis, que a criação de toda é a criação de Deus. Então fazer algo a Deus nada mais é do que fazer um sacrifício em prol da criação dele, cuidar da criação dele. Ou seja, quando você cuida de algo por boa vontade, é um sacrifício. Então, consecutivamente, pode-se dizer que você está fazendo algo a Deus? Essa é a nossa interpretação. Fica ao seu critério também fazer a leitura. No vídeo passado está lá. Toda a leitura do capítulo 5 ao 10. E você pode tirar sua própria conclusão. Então, esses foram os comentários da leitura do capítulo anterior. Apesar de nós ficarmos alguns dias aí sem gravar, porque tá embaçado. Vamos começar com a nossa leitura de hoje. Vamos dar uma equipada aqui. E vamos lá. Vou dar uma fungadinha aqui porque meu nariz ele tá meio entupido, tá? E a gravação é sem corte, sem edição, sem nada. Cru, limpo. Nossa, tá fazendo, parece 80 graus aqui. Vamos lá. Respira. Ajeita. Livro de Levítico, capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que não se devem comer. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e o feno das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis do que remói ou dos que tenham unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Seu coelho, porque remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, estes vos será imundo. Cadê o paninho que tava aqui? Eu tô suando. Nossa! A gravação de hoje tá uma maravilha, hein? Pera aí. Vamos lá. Vamos retornar aqui. E os coelhos, porque remói, não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, este vos será imundo. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que há barbatana e escama das águas nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes vos serás por abominação. Ser-vos-ão, pois, a abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será por vós abominação. E das aves, estas abominareis. Não se comerão, não serão abominação a água, e a quebrantoso e o chofrango, e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo sua espécie, e o avestruz e o macho e o cuco e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo e o corvo marinho e a coruja e a gralha e o cisne e o pelicano e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés e que tiver pernas sobre seus pés para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis este, o gafanhoto segundo a sua espécie, e o solhão segundo a sua espécie, e o argol segundo a sua espécie, e o agabe segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será por vós uma abominação. E por este sereis imundo qualquer que tocar seus cadáveres, imundo será até tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará os seus vestidos e será imundo até tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não divide em duas,
e todo o que não remove será por imundo, qualquer que tocar nele será imundo. E tudo o que anda sobre as patas, todo animal que anda em 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar os seus cadáveres será imundo até tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará os seus pés e será imundo até tarde. Eles vos serão por imundo. Estes também vos serão por imundo. Entre os répteis que arrastem sobre a terra, a doninha e o rato, e o cágado segundo sua espécie, e o ouriço, o cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma e a topeira. Esses vos será por imundo. Entre todo réptil qualquer que tocar, esse será morto. Será imundo até tarde. E tudo aquilo sobre que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todos os manjares que se come, sobre o que vier tal água, será imundo, e toda a bebida que se bebe, em todo vaso será imunda. E aquele sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte da cisterna em que se recolhem as águas será limpa, mas que toca o seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até tarde. E quem comer do seu cadáver, lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Quem levar o seu corpo morto, lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. E também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, mas serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que seja santos, porque eu sou santo. Esta é a lista dos animais e das aves, e de todas as almas viventes que se movem nas águas, e toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ele 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará a propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei que dá à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpo. Capítulo 13. As leis acerca da praga e da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
O homem, quando na pele de sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será lavado a Arão, então será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, declarará por imundo. Mas se a ampola da sua pele na carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará. E eis que se a praga ao se parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote encerrará por os outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará por limpo, apóstoma é, e lavará os seus vestidos e será limpo. Mas se a apóstoma da pele se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a apóstoma da pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo. Lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou pelo branco, e houve alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é, na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de toda a pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo, e que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo é. Mas no dia em que aparecer nele a carne viva, será imundo. Vendo depois o sacerdote a carne viva, declarará-lo-á por imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou tornando carne viva, emundando-se em branca, então virá ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga tornou branca, então o sacerdote por limpo declarará. O que tem a mancha, limpa está. Se também a carne em cujo pelo houver alguma úlcera de sarar, e em alguma apóstema vier inchação branca em ampola branca, tirando o vermelho, mostrando-se então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ele parecer mais fundo do que a pele, e o seu pelo se tornar branco, o sacerdote o declarará por imundo. Praga de lepra é, pela apóstoma brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais fundo do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará imundo, praga é. Mas se a ampola parar ao seu lugar, não se estendendo inflamação da apóstema, é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele de carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver ampola branca, tirando vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na ampola se tornou branco, e ele parecer mais fundo do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote declarará por imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais fundo do que pele, mas recolhido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará por imundo. Praga de lepra é. Mas se a ampola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchação de queimadura, é portanto o sacerdote o declarará por limpo, porque é sinal da queimadura.
E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ele parecer mais fundo do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote declarará por imundo. Tinha é lepra, da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote haver examinado a praga da linha, mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ele não parecer mais fundo do que a pele, e se nela houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem praga que tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, então se reparará, mas não se reparar, tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais fundo do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará o seu vestido, será limpo. Mas se a tinha depois da purificação se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará. E eis que se a tinha tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha o seu ver parou e pelo preto nela nasceu, a tinha está sã, limpa está. Portanto o sacerdote declara por limpo. E quando o homem ou mulher tiver ampolas brancas na pele na sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se a pele de sua carne aparecer em ampolas recolhidas brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou no meio calvo houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva, havendo pois o sacerdote examinado, eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Sua cabeça tem sua praga. Também os vestidos do leproso em que está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está. Habitará só a sua habitação, será fora da arraial, quando também em algum vestido houver praga de lepra, em vestido de lã, ou em vestido de linha, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, em que em qualquer obra de pele, e a praga no vestido, ou na pele, ou em fio urdido, ou em fio tecido, ou em qualquer coisa de pele parecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará as coisas que têm a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido no vestido, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita na pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará pelo aquele vestido, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de pele, em que houver praga, porque lepra roedora é, e com fogo se queimará. Mas se vendo o sacerdote a praga se não estendeu no vestido, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de pele, então o sacerdote ordenará que se leve aquilo a qual havia a praga, e o encerrará segundo por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois de lavada, e eis que a praga não mudou ao seu parecer, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo queimarás, praga penetrante é, seja pelada em todo ou em parte.
Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for levado, então o rasgará no vestido, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer no vestido, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de lepra, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo que é a praga. Mas o vestido ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirar, se lavará, segunda vez será limpo. Esta é a lei da praga e da lepra dos vestidos de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo por limpo ou para declará-lo por imundo. Me desculpem pela puxação do nariz, porque meu nariz está entupido. Acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso, do dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinado, eis que se a praga de lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, o pau de cedro, carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave e um vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro, carmesim e isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre águas vivas, e sobre aquele que há purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então a declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo, e aquele que tem purificar-se lavará os seus vestidos, e reparará todo o seu pelo, e se levará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e será que ao 7º dia reparar todo o seu pelo. No 7º dia rapará todo o seu pelo, e sua cabeça, sua barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água e será limpo. E ao dia 8º tomarás 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassados, com azeite, 1 iogue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquela coisa perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para expiação da culpa, e o iogo de azeite o moverá por oferta movido perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a expiação da culpa como expiação do pecado é, para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tente purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do iogue e do azeite e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e farás expiação por aquele que tem de purificar da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre,
e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e o dízimo de flor de farinha, amassado com azeite, para oferta de manjares, e um enjolho de azeite, de 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o iolo de azeite, e o sacerdote moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do azeite da palma da sua própria mão esquerda, depois o sacerdote com o dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá no azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquela que tem que purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação de culpa. E o que sobejar do azeite que esteja na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, com oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar perante o Senhor. E esta é a lei em quem estiver praga de lepra, cuja mão pode alçar o preciso para sua purificação. A lei acerca da lepra em uma casa. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na casa de Canaã, e que vos hei de dar por possessão, e eu enviei praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber o sacerdote. Então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber o sacerdote, dizendo: Parece-me que com que a praga da minha casa, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, e que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, em um lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem rapado lançarão fora da cidade em lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e a porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tornará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancar as pedras, depois da casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido lepra, roedora há na casa, imundo está. Portanto, se derribará a casa nas suas pedras, nas suas madeiras, como também todo o barro na casa, e se levará tudo para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechado será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa lavará o seu vestido, e os que comerem em tal casa lavará o seu vestido. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga da casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porquanto a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, o pau de cedro carmesim e isopo, e degolará uma ave em um vaso de barro sobre as águas vivas. Então tomará o pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará. Na ave
degolada, e nas aves vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra, da tinha, e da lepra do vestido, e das casas, e da inchação, e do apóstema, e das empurras, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. A imundícia do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sangue será imundo por causa do seu fluxo. Estes, pois, será sua imundícia por causa do seu fluxo, e sua carne vaza a seu fluxo. Ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar, que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda. E qualquer que tocar sua cama lavará o seu vestido, e se banhará com água, será imundo até tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou e que tem o fluxo, lavará o seu vestido, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará o seu vestido, e se banhará em águas, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará seu vestido e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda cela em que o cavalgar, o que tem o fluxo será imundo, e qualquer que tocar alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo, até a tarde. E aquele que levar, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E também todo aquele em quem tocar que tem o fluxo, sem haver levado as suas mãos com as águas, lavará os seus vestidos, e se banhará em águas, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar, em que tem o fluxo, será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E lavará os seus vestidos, e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacrifício oferecerá, um para expiação do pecado, e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo vestido e toda a pele em que houver semente da cópula se levará com a água, e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que ela se deitar durante sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará o seu vestido e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se estiver sentado, lavarão seus vestidos, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. E com efeito, qualquer homem se deitar com ela e sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imundo. Também a mulher, quando manar o fluxo de seu sangue por muitos dias fora o tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por muito tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo será da sua imundícia, será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da separação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação.
e qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, e as trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele a quem sai a semente da cópula, e quem fica por ela imunda, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com a mulher imunda. Bom, chegamos no final do episódio de hoje. Agradeço a sua audiência e vejo você numa próxima.